do Poliedro e facilitador pedagógico na Univesp. Gratidão, Danilo, desde já, muita gratidão, pela sua expertise, pelo seu empenho nos estudos, né, e essa partilha toda com a equipe passionista. Então, agradecemos em nome aqui da unidade, em nome da rede, essa parceria da Poliedro que vem nos ajudando e muito, nos deixando também bem assim fora do conforto, num ano de implantação, mas estamos muito felizes com essa parceria. Então, seja muito bem-vindo, e a todos que estão, a nossa previsão de término é próximo das 20 horas, ok? Para que vocês possam se organizar. E temos, ao mesmo tempo, um evento acontecendo, que é a noite de autógrafos do 6º ano, em que a diretora que Luz fala aqui vai finalizar o evento também, tá? Então, nós temos esse tempo para falar sobre um assunto extremamente sério, extremamente prático e importante, que é o viver bem, como que a gente gerencia esse viver bem, o tempo, a mente e o propósito. Então, passo a palavra para ti, Danilo, seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Kelly. Uma ótima noite a todos e todas. Acho que a gente vai ter um papo bem bacana aqui hoje e espero atender aí as expectativas da CIPA, né? E que seja aí realmente uma noite bastante proveitosa. Bom, gente, a Kelly já me apresentou um pouco, né? Então, fui desafiado por ela, né? E representando aqui o Poliedro também, né? Em nome da Rita aqui também, para falar um pouco sobre essa temática, né? Viver bem é gerir a si, tempo, mente e propósito. E para que a gente possa começar a nossa conversa, eu vou colocar aqui no chat do Teams um link e também vou compartilhar a tela. E a ideia é mesmo a gente responder uma perguntinha aí a partir desse link que eu enviei, mas eu também vou compartilhar a tela aí com QR Code para quem está aí com celular fácil e quiser fazer essa resposta via QR Code. Boa. Vou colocar aqui para gente a pergunta, tá, pessoal? Aí vai aparecer aí também para vocês utilizarem uma outra palavra, uma expressão, para definir o que é felicidade para vocês. Então, quem não conseguir fazer essa resposta aqui no aplicativo, pode fazer também no chat, tá? Então, a gente pode movimentar o chat, se ficar mais fácil para vocês. Tá aparecendo aqui já, né? Então, momentos como algo importante aí, algo bacana. Rosicler coloca viver como algo também importante e que define felicidade, estar bem, né? Então, família. Então, temos aí algumas respostas. Vou esperar um pouquinho vocês pensarem aí para a gente poder dar continuidade. Pode responder pelo chat sem problemas. Aí eu vou lendo aqui no chat também. Olha lá, aqui para mim na tela tá aparecendo, né? Momento, serenidade, família, bem-estar, estar bem. A gente tem ali no chat alegria, paz de espírito, despertar o melhor no outro, saúde, viver, né? Então, aqui aparecendo também para mim, né? Tranquilidade, né? Como algo fundamental aqui para mais de uma pessoa, né? Porque aqui na nuvem de palavras, conforme vai aumentando as palavras, quer dizer que a gente tem uma frequência maior aí para aquela palavra, né? Então, tranquilidade e família aparecendo como essenciais aí para vocês. Muito bacana. Se a gente for pensar, né, essa perspectiva da felicidade, né, vocês colocando aqui paz, bem-estar físico e mental, filho, família. Então aqui a gente tem algumas respostas para mobilizar, né, essa primeira interação aqui com a gente, para a gente poder pensar efetivamente que felicidade envolve uma série de aspectos e que depende muito, né, de cada pessoa. Cada pessoa encontra a sua felicidade de uma forma específica. Mas vale dizer, claro, né, que a gente pode ir por algumas definições
da literatura, né? Pensando do ponto de vista teórico, e até de algumas organizações que nos ajudam a pensar essa perspectiva da felicidade, né? Se a gente quer de fato viver bem, a gente quer ter qualidade de vida, né? Para que a gente possa viver bem em família, ter paz de espírito, né? Poder curtir os filhos, poder ter saúde, é importante ter qualidade de vida. Então eu começo a provocar vocês a partir do que a Organização Mundial da Saúde define o que é qualidade de vida. Ela diz que é a percepção do indivíduo de sua inserção na vida, no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais ele vive, em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Perceba que na nossa sociedade, a gente está muito mobilizado a pensar a nossa vida a partir do nosso trabalho. Mas vejam, quando a gente olha essa definição, a gente não tem a palavra trabalho em destaque. Porque o trabalho é importante, sim, mas para além disso, é importante a gente estar, né, psicologicamente, espiritualmente, fisicamente bem para ter qualidade de vida. Então, quando a gente pensa qualidade de vida, a gente não pode olhar apenas para o trabalho. A gente também precisa olhar aí para a nossa saúde física, para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde mental, para a nossa saúde espiritual, para que a gente possa efetivamente curtir os bons momentos da vida. É claro que isso depende também de uma série de fatores externos, né? Para que eu tenha qualidade de vida, eu preciso ter acesso à saúde de qualidade, preciso ter acesso à educação de qualidade, preciso morar em um bom local, preciso contar com saneamento básico e outras tantas circunstâncias que são que vão para além, né, do meu eu. Só que é importante que a gente também pense o quanto nós influenciamos essa nossa qualidade de vida. Então, o que fazer para alcançar essa tal qualidade de vida, pensando na perspectiva do eu, do nós aqui, né? Tentando, claro, neutralizar essas ações externas que acontecem conosco. Bom, a primeira coisa é a gente conseguir equilibrar o que é trabalho e o que é vida pessoal. É muito verdade, né? Nós devemos contar aí com alguns professores aqui hoje, né, presentes, que o trabalho do professor é um trabalho que parece que mistura as duas coisas o tempo inteiro, né? A gente está sempre ali pensando nos nossos alunos, pensando, né, em entregar o melhor para a escola que a gente trabalha e efetivamente alcançar os bons resultados com eles. Mas é importante também entender que o nosso trabalho, ele, para além de fazer parte da nossa identidade, é uma responsabilidade entre tantas outras que envolvem a minha vida. Então é importante eu saber equilibrar, né? Equilibrar esses pratinhos para que nenhum deles fique tão pesado. E para que a gente possa fazer isso, é importante a gente aprender a se planejar e criar rotinas, né? Então, quando a gente pensa nessa perspectiva do planejamento e das rotinas, a gente precisa pensar em atividades diárias que vão envolver hábitos e que precisam ser internalizados e automáticos. Se eu penso apenas no meu trabalho, eu não consigo criar hábitos e rotinas que envolvem uma série de outras coisas para além desse trabalho. É claro que o trabalho consome boa parte do nosso tempo, mas será que a gente não tem tempo de criar uma nova rotina, de se planejar, de pensar outras coisas para além do trabalho? Existem estudos que vão mostrar que alguns hábitos que a gente acaba adquirindo quando a gente quer essa mudança de vida
nos ajudam bastante. A gente pode chamar esses hábitos de hábitos mestres. Eu vou dar um exemplo. Um dos hábitos mestres que a literatura nos aponta é o hábito de fazer exercícios físicos. Quando eu crio este hábito de fazer um exercício físico, eu movimento uma série de outras coisas e outros hábitos na minha vida. Como, por exemplo, se eu não gosto de acordar cedo e passo a entender que o exercício físico é importante para mim, e eu, claro, preciso dividir o exercício físico com os meus compromissos de trabalho, com os meus compromissos na vida pessoal, eu passo a acordar mais cedo sem querer. Perceba que um hábito vai influenciando o outro. Quando as pessoas começam a se exercitar, portanto, começam a mudar outros comportamentos. O acordar cedo, eventualmente parar de comer aquela comida mais gordurosa, porque a gente sabe, né, o quanto é difícil a gente se exercitar para manter a boa forma. Eventualmente parar de consumir bebidas alcoólicas, parar de fumar. Ou seja, percebam que um hábito acaba influenciando outros hábitos que são negativos para mim, né? Então, a gente passa a comer melhor, a gente passa a levantar da cama mais cedo. Então, é importante a gente encontrar esses hábitos que realmente são positivos para nós, né? Então, aqui uma imagem que ilustra um pouco o que eu estou tentando trazer para vocês, né? E vocês podem ficar muito à vontade, tá, gente? Se vocês quiserem escrever no chat também, contribuindo um pouco com essa minha reflexão, vocês podem ficar à vontade. Eu estou com duas telas aqui, consigo acompanhar a movimentação por aqui também, tá? Danilo, Pode falar, Kelly. é importante relembrar que aqui são 44 pessoas no momento, estamos numa equipe completa do colégio. Então, nós temos o administrativo, que são os setores, a gente tem aqui secretaria, recepção, serviço de apoio educando, a gente tem vários aspectos administrativos e educadores de classe. Então, são demandas distintas, mas dentro da escola, naquele ritmo que só quem trabalha em escola conhece. Então, essa questão do hábito mestre, ele atinge independente do educador e da função que ele exerça na escola. E continuando também essa reflexão, né, Kelly? Acho que é importante a gente lembrar que toda vez que a gente quer gerar e criar um hábito novo, se planejar para uma coisa nova, a gente corre o risco de se auto-sabotar, né? Então, sempre aquele planejamento de ano novo, né? Que a gente olha para ele só no final do ano e fala, nossa, eu não fiz quase nada ou nada daquilo que eu planejei, né? Ou então, né, a gente começa a negar as necessidades, criar desculpas na hora de tomar decisões, né? Então, procrastinar, né? Então, olha para aquele papelzinho e fala: "Ah, nós já estamos aí em fevereiro, já foi esse mês, já começamos errado o ano, vamos deixar para o ano que vem." Perceba, negar as necessidades. Eu não preciso disso, né? Então, se eu quero passar mais tempo com a minha família, eu preciso colocar aquilo como uma prioridade, né? E aí, se eu não consigo fazer esse movimento, eu começo a me auto-sabotar, né? Ao invés de tentar novamente até conseguir, né? Eu posso procrastinar aquele hábito que eu quero adquirir. Então, pensando nessa seara aí do exercício físico. Ah, hoje é segunda-feira, não fui. Então, vou começar na semana que vem. Mas espera aí, a semana tem 7 dias, né? Então, a segunda-feira é um dia só da semana. Você pode começar na terça, né? Não está escrito na pedra que você não pode começar um exercício físico na terça-feira, né? Então, nós estamos aí, hoje é quarta-feira, né? Então, temos que começar os exercícios físicos na quinta, por que não, né? Então, olhar para isso e ser constante, né, gente? Para a gente criar um hábito que é algo que é automático, mais automatizado no nosso dia a dia, é importante a gente
ter essa constância e não abandonar nas primeiras dificuldades. Sobre a procrastinação, existem diversos estudos, de fato, do quanto a neurociência vai apontar para nós que, de forma geral, o cérebro ele acaba se rendendo à procrastinação, né? Porque a gente tem muito estímulo pela recompensa imediata, né? Então, quando a gente não vê aquela recompensa chegar da forma que a gente gostaria, ou que é algo a longo, médio prazo, o cérebro, ele meio que nos diz, deixa para depois, não vai chegar agora mesmo, né? Então vamos priorizar aquilo que a gente tem de recompensa imediata. E aí a gente tende a lutar, né, com tarefas que vão prometer essas vantagens futuras em trocas de esforços no presente. Então, para que a gente não procrastine, é importante evitar interrupções, é importante criar prazos, né? Então, olhar e tentar, né, de alguma forma, criar esses prazos para que a gente possa, a partir desses prazos, é, estabelecer pequenas metas, pequenas recompensas, né? Então, e celebrar essas recompensas, né? Então, conseguir, né, ir 3 vezes à academia quando eu só conseguia ir uma, né? Isso é um momento de celebração e você precisa valorizar aquele movimento, né? E claro, né, fazer uma coisa de cada vez. Se a gente quer estruturar novos hábitos, de nada adianta a gente querer abraçar o mundo com esses novos hábitos. Começar pequeno e ir, claro, alimentando esses hábitos que a gente quer construir, né? Cidinha coloca aqui no chat, né? Avaliar e refletir benefícios à sua saúde, as questões hormonais que traz à sua saúde, né? E não esperar chegar a situações para se movimentar para a vida. Faz muito sentido o que ela coloca aqui para nós, né? Então, a gente muitas vezes muda os nossos hábitos quando algo de ruim nos acontece, né? Mas por que não já mudar esses hábitos, sabendo que tem alguns hábitos que a gente acaba estimulando no nosso dia a dia que são prejudiciais, né? Agora, onde que a gente pode melhorar efetivamente, né? A partir dessas pequenas dicas. Existem alguns dispositivos que podem nos ajudar a pensar a nossa vida de uma forma mais global, né? Existe um psicólogo chamado Paul Meyer, e ele vai nos ajudar a refletir um pouco sobre o que ele chama de roda da vida. Não sei se vocês já ouviram falar desse instrumento. É um instrumento também bastante utilizado em livros de autoajuda, né? E esse instrumento é interessante porque ele nos ajuda a identificar quais áreas precisam de mais atenção e desenvolvimento, facilitando então a criação de metas e ações para melhorar o equilíbrio e a satisfação geral. Então percebam, eu posso dividir a minha vida em 4 grandes dimensões: a dimensão profissional, a dimensão de qualidade de vida, a dimensão pessoal e a dimensão dos relacionamentos. Neste QR Code eu trago, né, para quem quiser, e depois, claro, a Kelly pode compartilhar esse material com vocês. É um dispositivo online para você poder criar a sua roda da vida, né? Mas é muito rápido, muito fácil também de encontrar esse esquema que eu estou trazendo aqui também para vocês. Cada uma dessas dimensões se dividem, né, se subdividem em pequenas áreas. Então, no âmbito profissional, eu posso olhar para os recursos financeiros, para a minha contribuição social diante daquele trabalho que eu exerço e realização e propósito. No âmbito da qualidade de vida, eu posso verificar meus hobbies e diversão, plenitude, felicidade e espiritualidade. Do âmbito pessoal, eu posso olhar para a saúde e disposição,
desenvolvimento intelectual e equilíbrio emocional. E, por fim, nos relacionamentos, vida social, relacionamento amoroso e família. Como essa roda da vida ela acaba sendo preenchida de 1 a 10, eu consigo ter uma dimensão mais global de como está a minha vida diante desses diversos campos. E o que eu preciso, o que eu posso melhorar. Claro, eu preciso também ser bastante estratégico aqui, né? Eu, por exemplo, né, estou aí cursando doutorado em educação, né? É um momento ali da minha vida onde eu preciso me dedicar aos estudos. E eu sei que essa dedicação aos estudos eventualmente vai afetar a minha roda da vida em outras circunstâncias. E faz parte do meu momento. Mas eu sei que eu preciso equilibrar essa roda assim que eu terminar o meu doutorado. Porque o Danilo precisa efetivamente ser constituído de todas essas dimensões para ter efetivamente uma boa qualidade de vida. Agora, seja na vida pessoal, seja no trabalho, é importante que a gente conheça um pouco mais as nossas emoções e sentimentos, né? Hoje, principalmente para quem é professor, né, está aqui presente hoje, se fala muito das tais competências socioemocionais, né? E essas competências socioemocionais, elas não estão presentes apenas nos estudantes. Elas também precisam envolver uma reflexão nossa sobre como estão essas competências socioemocionais. Como que estão as minhas emoções, os meus sentimentos diante dos desafios da vida, né? Se eu consigo gerir bem as minhas emoções e os meus sentimentos, certamente eu consigo equilibrar mais a minha roda da vida. Começo, né, trazendo algumas reflexões de uma matriz nesse âmbito do socioemocional, que é a matriz do Casel. E ela nos diz que existem 5 macrocompetências que a gente precisa aprender a gerir. A primeira delas é a autoconsciência, também chamada de autoconhecimento. E essas habilidades, elas são habilidades que nos ajudam a entender as nossas próprias emoções, pensamentos e valores. De acordo com a matriz do Casel, não há separação entre cognitivo e afetivo. Portanto, quando a gente pensa o autoconhecimento, a gente está olhando na perspectiva do nosso conhecimento cognitivo, mas também do nosso conhecimento afetivo. E como a gente pode ter essa autoconsciência desenvolvida? Eu posso olhar na perspectiva das atitudes e na perspectiva das emoções. Nas atitudes, por exemplo, eu posso reconhecer atitudes que são autoritárias com os outros. Seja, né, pensando no ponto de vista do trabalho, seja pensando do ponto de vista do dia a dia mesmo, né? O quanto eu estou sendo autoritário com o outro, né? Então, na escola, as nossas funções envolvem muito estabelecer autoridade, né, com os estudantes e não ser autoritário com eles. Isso envolve reconhecer a sua própria autoconsciência. Pedir desculpas quando a gente age por impulso ou passa dos limites. E quando a gente fala da autoconsciência das emoções, a gente saber quando está irritado, identificar as causas dessa irritação e, claro, conhecer estratégias para a gente se acalmar, né? Existem várias estratégias e essas estratégias vão funcionar a depender de cada um mesmo. É muito importante a gente se autoconhecer para fazer esse tipo de movimento, né? Num dia que a gente não está bem, a gente sabe que determinadas decisões que a gente pode tomar são decisões irrefletidas. Então, é importante a gente ter autoconsciência, tanto de atitudes quanto das emoções. Da mesma forma,
é importante saber se autorregular, que é a capacidade de gerir as nossas emoções, pensamentos e comportamentos em diferentes situações. A gente muitas vezes, né, no âmbito do trabalho, acaba ficando ali, né, um pouco mais irritado com alguma questão que aparece, né? Ou um pouco mais desapontado com outra questão que aparece, mas que faz parte do universo do trabalho, né? Muitas coisas nos afetam, né? Principalmente quando a gente pensa no âmbito da escola, onde a gente lida com muitas pessoas o tempo todo, isso acaba nos afetando. E se a gente não sabe se autorregular, entender que muitas vezes os problemas que vêm para nós não são nossos, eles são dos outros, né? Então, quem trabalha na secretaria sabe muito bem, né, que vem aquele pai um pouco mais irritado, e se a gente se deixar contaminar por aquele pai, nossa, a gente vai acabar carregando aquele sentimento para casa. E aí a nossa vida pessoal acaba sendo afetada por algo que, na verdade, não tem muito a ver comigo, né? Então, isso tem a ver com a capacidade de se autorregular. E por isso estabelecer bons planejamentos e rotina é importante, para além, é claro, do universo do trabalho. Então, controlar o impulso de diante lá de uma situação estressante, saber planejar conversas difíceis, né? Então, isso é fundamental, né? Então, quando a gente quer ali falar com o nosso filho, né? É importante a gente planejar, né? Aquela conversa com o nosso filho, sabendo, né? Que ele talvez receba aquela conversa de uma forma ruim para ele, né? Então, como que eu posso conversar com ele de uma forma a, de fato, mudar o comportamento dele naquele momento? Eventualmente no trabalho, quando eu quero conversar e fazer uma conversa difícil com o meu gestor, com o meu colega de trabalho, será que vale a pena fazer essa conversa agora ou esperar um pouco mais? Tudo isso tem a ver com a autorregulação. Consciência social, que é uma outra macrocompetência lá da matriz do Casel, são as habilidades para entender as perspectivas alheias e ter empatia com os outros. Empatia, né, é um termo muito utilizado, muito popularizado hoje em dia, mas que é pouco compreendido, né? Porque ter empatia não é se colocar no lugar do outro, né? A gente fala muito assim, né? Ah, vamos ter empatia, vamos se colocar no lugar do outro. Eu não sei a história de vida do outro. Eu não sei como é que o outro lida com as suas próprias emoções. Eu não sei como aquilo afetou o outro. E eu não passei pela experiência do outro. Eu não consigo me colocar no lugar do outro. Ter empatia é muito mais do que isso. É ter a humildade de se colocar à disposição. Isso é muito mais valoroso do que pensar em se colocar no lugar do outro, né? Então, quando a gente pensa essa perspectiva da consciência social, eu preciso aprender a ouvir mais do que dizer, mais do que falar, aprender a ouvir colegas que eventualmente estão com dificuldades, não fazer julgamentos dos comportamentos desses colegas, né? Reconhecer e valorizar os saberes do outro, né? Então, que os outros também têm uma história de vida, também têm um acúmulo e que a gente não pode fazer comparações injustas entre pessoas de diferentes realidades, né? Por fim, a gente pode também falar das nossas habilidades de relacionamento, né? Que são habilidades importantes para que a gente possa aprender a se comunicar com eficiência, desenvolvendo relacionamentos positivos e, claro, né, aceitar ajuda, né? A gente não é invencível, né? A gente acaba precisando do outro o tempo inteiro. Então, dentro de uma escola, mais do que nunca, né, gente, a gente precisa aprender a trabalhar em equipe, né? A gente sabe que a aprendizagem, ela é muito social. E se a gente quer que os nossos estudantes lá, no fim das contas, aprendam,
a gente precisa também aprender a trabalhar esse nosso social, né? E claro, a partir de tudo isso, ter a capacidade, a habilidade, a competência de tomar decisões responsáveis, pensando sempre no bem-estar coletivo, né? As minhas decisões individuais impactam os outros o tempo todo, seja no profissional, seja no pessoal. É importante eu ter essa clareza de que tudo que eu defino para mim impacta o outro de alguma forma, né? Então, se eu tomo a decisão de percorrer um caminho e não o outro, podem ter certeza que eu estou abdicando do outro caminho e também estou ali afetando os outros quando eu abdico desse caminho e escolho algum outro caminho. Então eu preciso avaliar com responsabilidade, né, tudo aquilo que eu defino para mim, pensando no bem-estar coletivo. Quando a gente pensa do ponto de vista das organizações, né, nos locais de trabalho, nas escolas, isso é muito verdade, né? A gente vê, como se fosse um dominozinho, né? Onde as pecinhas estão todas ali, bem posicionadas. Quando um toma uma decisão errada, aquele dominó inteiro vai abaixo, e às vezes a gente não sabe onde começou, né? Então é importante a gente estabelecer essa relação do eu com o coletivo. É bem verdade, né, pessoal, que a sociedade atual ela não espera. Eu trago aqui duas passagens para a gente refletir o quanto é importante a gente pensar a nossa vida em diversas outras dimensões para além do trabalho, porque elas nos permitem experienciar a vida, né? O Jorge Larossa, ele tem uma reflexão sobre o poder da experiência. E ele nos fala que a experiência é cada vez mais rara, por falta de tempo. Tudo que se passa, passa demasiadamente depressa, cada vez mais depressa. E com isso, se reduz o estímulo fugaz e instantâneo, imediatamente substituído por outro estímulo ou por outra excitação igualmente fugaz e efêmera. O acontecimento nos é dado na forma de choque, do estímulo, da sensação pura, na forma da vivência instantânea, pontual e fragmentada. O que ele está querendo dizer aqui para nós? Que as coisas passam muito rápido e a gente não aproveita aquilo que pode ser aproveitado a partir da experiência. Ela é uma possibilidade e que nos requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível hoje em dia, né? Porque eu preciso ter tempo para parar para pensar, para parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, né? A gente tem muito essa gana de querer julgar as coisas sem efetivamente experienciá-las primeiro, né? Então, é fundamental aqui para o Jorge, né, para esse teórico espanhol, que a gente possa nos deixar viver a experiência. E claro, né, gente, para que a gente possa, a própria neurociência nos diz isso, para que a gente possa viver as coisas com mais foco, com mais atenção, é importante também a gente preservar as nossas pausas. Então, dentro dos nossos planejamentos, dentro das nossas rotinas, é fundamental que a gente saiba parar um pouco, né? Ter um tempo ali do que alguns teóricos vão chamar de ócio, né? Aquele momento ali onde a gente consegue deixar o cérebro respirar um pouco, né? Se a gente se envolve em diversas tarefas e não tem esse tempo nosso de respiro, muitas vezes
a gente pode acabar sobrecarregando o nosso cérebro, né? E esse tempo de respiro, pessoal, não envolve o uso de telas, né? Hoje em dia, a gente é muito provocado a usar os celulares, os smartphones o tempo todo, né? E quando a gente acha que está descansando, né, passando ali, né, pelas redes sociais, olhando lá aquelas informações, aqueles vídeos curtos, né, que a gente acha que são vídeos ali que vão dar um certo relaxamento para nós, na verdade eles estão fazendo o contrário. Eles estão nos deixando mais cansados e cansadas, né? A própria neurociência vai dizer que o uso de telas excessivo estimula a produção de dopamina, né? A dopamina é um neurotransmissor associado à sensação de prazer. Até aí, tudo bem. A gente pode estimular a produção de dopamina em outras situações do nosso dia a dia, né? Essa sensação do prazer de estar junto com alguém, né? Do prazer de praticar um exercício físico, do prazer de tocar um instrumento musical. Tudo isso o nosso organismo acaba produzindo a dopamina. Só que a forma que as redes sociais são arquitetadas é a forma das interações rápidas. E aí a gente acaba treinando o nosso cérebro a associar prazer a estímulos rápidos. Então, o uso de telas acaba sendo um inimigo muito grande para quem quer estabelecer uma rotina saudável, uma rotina que envolva uma série de atividades para além da atividade laboral. Então, se a gente segue por esse caminho do uso das telas, isso pode acarretar aí numa dificuldade de estabelecer relações sociais, saudáveis e de aprender de uma forma mais profunda. Então, tomem cuidado, né? Muitas vezes a gente está cansado, a gente nem sabe por quê. Mas aí quando você vai ver, você ficou uma hora ali no celular, olhando para aquelas informações que o seu cérebro ainda não conseguiu descartar, né? Fica ali do que os neurocientistas chamam de memória de trabalho, né? Você sobrecarrega a sua memória de trabalho e não consegue descartar essa memória porque você acabou absorvendo muita informação que no fim das contas não vai servir para nada, só serviu para ti sobrecarregar e produzir essa dopamina, né? Fazendo com que o seu cérebro acabe sendo cada vez mais estimulado por interações rápidas, né? E aí, ao contrário do cérebro, ao contrário das telas, a gente pode se provocar, né? Qual foi a última vez que vocês leram um livro, né, gente? Pegar um livro mesmo, um livro físico, né? E dedicar um tempo à leitura desse livro, né? Seja um livro técnico ou um livro de alguma narrativa, algum romance, algum suspense, onde a gente tem que nos entregar aquela atenção e aquela atenção mais duradoura, né? Que tem um enredo, que tem um começo, um meio e um fim, né? Vejam como o livro é muito diferente das telas, dos celulares e das redes sociais. Agora, a gente também não pode descartar totalmente o uso da tecnologia no nosso dia a dia. A tecnologia ela pode nos ajudar, inclusive, a estabelecer novas rotinas, inclusive a equilibrar mais essa vida profissional com a vida pessoal. Existem alguns aplicativos que podem nos servir de guia, né? Então eu trago alguns aqui para vocês conhecerem, tá? Depois vocês podem pesquisar aí na loja de aplicativos de vocês. Para saúde mental e relaxamento, tem um aplicativo e tem similares, tá? Depois se vocês pesquisam ali, vocês vão encontrando os similares. Tem um aplicativo que chama Calme, que oferece meditações, histórias para dormir, músicas relaxantes, exercícios de respiração para reduzir a ansiedade e melhorar o sono. Então, é um aplicativo que pode te ajudar,
né, a se conhecer melhor do ponto de vista das suas emoções e sentimentos. Para saúde física e sono, tem o Google Fit, que é uma plataforma mesmo para rastrear atividades físicas e dados de saúde. Eu uso um relógio, um smartwatch, bem simples, né? Que nem é reconhecido como smartwatch, ele é chamado de pulseira. E ele monitora as minhas atividades vitais, e eu consigo, inclusive, acompanhar quanto tempo eu fiz uma determinada atividade física, quanto tempo de sono eu tenho, né? Então, são gadgets, né, que podem colaborar com essa organização, né? Para nutrição e alimentação, eu trago dois aqui. O Tecnonutri e o Desrotulando, né? Um deles vai auxiliar aí na elaboração de dietas personalizadas e outro vai analisar a tabela nutricional de alimentos através da leitura do código de barras. Olha que interessante, né? Então, são alguns aplicativos para a gente efetivamente pôr em prática mudanças de rotina no sentido da nutrição. Agendamento e gestão de tempo, né, gente? Tem muita gente que é resistente ao uso das agendas virtuais, mas como elas nos ajudam, né? Eu consigo rotular, estabelecendo horários e dizendo ali para minha agenda se aquele é um assunto pessoal, se aquele é um assunto profissional. Uma das agendas mais famosas é o próprio Google Agenda, né? Ele é simples, ele interage ali tanto com o iOS quanto com o Android, e eu consigo ali me organizar no meu dia a dia a partir do uso dessa agenda digital. E quando eu quero efetivamente estruturar e priorizar tarefas, existem aplicativos como o Trello, que ele vai utilizar mesmo um sistema de quadros, e eu consigo ali organizar como se fosse um planner, né? Onde eu consigo estabelecer prioridades do meu dia, o que eu preciso fazer, o que eu consegui cumprir, né? E é claro, aqui são algumas indicações mesmo, né? Para que a gente possa pensar, e certamente vocês devem ter outras aí. Inclusive, vocês podem até compartilhar no chat aí de aplicativos que vocês usam e que ajudam aí nessa organização, né? A Kelly está colocando aqui, né, que a agenda dela é toda colorida, né? Então, cada cor é para um assunto. Então, ela consegue visualizar bem, né, Kelly? Quando a semana tá mais para o trabalho, quando a semana tá mais ali para a família, quando a semana tá mais ali para você, né? Então, isso também ajuda um pouco, né? Trabalhar com cores é muito importante, né, gente? A gente valoriza muito as cores ali com os nossos estudantes, né, da educação infantil, dos anos iniciais, mas as cores nos ajudam a visualizar bem uma série de coisas para além dessa questão da agenda. Muito legal, muito bacana. E para eu deixar aí um tempinho, né, para dúvidas, pontuações, questionamentos, eu trago aqui para a gente poder finalizar, né, a minha parte, um trecho da Pedagogia da Esperança do Paulo Freire, né? Muitas vezes a gente é meio que arrastado pela sociedade, né? Então, todo mundo faz isso, então eu tenho que fazer mesmo, né? Porque é o que resta para mim, né? E ele sempre nos provoca, né? Que toda vez que o futuro ele é considerado como um pré-dado, ora porque seja a pura repetição mecânica do presente, ora porque seja o que teria de ser, não há lugar para utopia, né? Portanto, para o sonho, para a opção, para a decisão, para a espera na luta, somente pensando a esperança no sentido de ficar esperando, né? E não de esperançar. E aí, gente, se a gente está aí dentro de uma instituição de ensino, eu sempre tento trazer essa mensagem, né? De que a gente precisa sempre pensar numa sociedade melhor do que a nossa, né? E fazendo essas práticas, né? E inclusive advogando, né? Por uma sociedade com menos telas, por uma sociedade que o afeto seja mesmo o vínculo entre as pessoas, seja de fato algo
presente, algo duradouro, é algo que a gente acaba transbordando para as outras pessoas, né? Então, e sempre pensando efetivamente no mundo melhor, né? Então, quando a gente resolve mudar os nossos hábitos, quando a gente resolve explorar novas rotinas, novos hábitos, efetivamente a gente acaba transbordando isso nas outras pessoas. E construir tijolinho em tijolinho para essa mudança de fato ser efetiva, né? É claro que existem outras formas da gente promover mudanças na sociedade, mas essa é uma delas. E o Paulo Freire sempre nos provoca nessa direção. Pessoal, eu queria agradecer e colocar aqui um tempinho para que a gente possa, eventualmente, tirar alguma dúvida, fazer algum apontamento, algum questionamento. Muito obrigado, viu? Danilo, muito, muito obrigada. São toques que nos ajudam a refletir no nosso dia. E acho uma coisa importante quando você diz, né? Temos que tomar as atitudes não na segunda-feira. Hoje é quarta. Por que não começar um exercício amanhã? Por que não começar um novo hábito amanhã? E não na segunda-feira. Então, isso nos mexe, porque estamos numa quarta-feira, e o que será que a gente pode fazer para mudar o nosso hábito amanhã, por exemplo? O que será? Então, cada um vai pensar dentro de si que pode rever para amanhã, não para segunda-feira, e nem depois das férias, e nem no Natal, no Ano Novo. Para amanhã, o que será que você pode fazer? Então, agradeço demais o seu tempo, a sua disponibilidade. Alguém quer falar alguma coisa para nós encerrarmos? Temos 2 minutinhos para fechar. Obrigada pela pontualidade, olha que maravilha. Alguém quer colocar alguma coisa? Gostaria de dividir alguma experiência? Esses professores, viu, Danilo, quem está aqui, e tem alguns administrativos que amam uma agenda física. Luciana, que está aqui, ama uma agenda física, a Silvia. Tem vários professores aqui que adoram. Usam o Google Agenda, mas usam a agenda física, que eu sei. Porque ainda traz essa segurança, ainda não querem abrir mão desse orgânico. Ana Paula, eu sei que usa também. Então, eu acho que o Google Agenda, como eu falei que a minha é colorida, mas olha só, tá aqui, tem a física. Esse exercício a gente não deixa em aberto. Alguém gostaria de falar mais alguma coisinha? Gostaria de se colocar? Apenas agradecer, Ana Cristina. Obrigada por estar aqui, Ana. Rosicler, a academia tem parceria com a academia. Olha, temos academia, a Gaviões. É isso aí, Rose. Olha, essa foi para mim, hein, Rose? Peguei para mim. Vinícius Veneziane, obrigado. Não dispensa agenda física também. É isso aí. Andréia, meta de menos tela, então agenda física. Olha que belezinha. Rose, você vai ter que treinar comigo agora, hein? Agora você me cutucou. A gente vai ter que sentar e achar um tempo. É isso. Oi, Kelly. Oi. O melhor de tudo foi ouvir que a gente às vezes pensa que a tela, na hora que a gente fica vendo os nossos rios e dando risada e achando que é o momento de, é o meu momento, tô dando uma risada, eu tô dirigindo, viu? Por isso que tá esse tumulto todo. Sim, fica tranquilo. E então, o que acontece? A gente pensa que está nessa fase e, no fundo, ouvir que não é, foi, assim, um impacto um pouco grande, que a gente imagina que seja, né? E a neurociência explica que a gente acaba se desgastando muito, talvez, com as telas, né? As possíveis telas, e não sobra um tempo, esse mesmo tempo que poderia estar lendo um livro, como o Danilo mencionou, né? Então faz a gente, às vezes, repensar um pouco nesse mundo tão doido, moderno, tecnológico. Não que ela não seja boa para usar, claro, mas não como a gente, hoje, nos dias de hoje, a gente, como é que eu vou dizer, valoriza muito a tela ao invés, né, de outras situações, do conversar, sentar à mesa, jogar um baralho, né, sem estar com esse compromisso de tela.
Então, às vezes, ponha outra pessoa a falar, eu acho que nos faz repensar um pouquinho. Foi bom. E assim, foi muito bom. Obrigada, Dani. Imagina, obrigada, Cris. E a gente sente um prazer em passar a tela, em jogar o feed, em mergulhar em vídeos curtos. Existe um prazer. Existe. A gente acha que estamos relaxando, mas é um prazer momentâneo. E vem o cansaço, e você acha que é porque você ficou pouco, porque você precisava relaxar mais um pouco, mas a tela está trazendo justamente ao contrário. Então, é um chacoalhão para nós, sim. É algo a repensar, né? A Sandra Cristina coloca aqui, gostei muito, realmente preciso me organizar. A Thaís Rosa, obrigada pela sua contribuição. Então, aqui é para nos chacoalhar mesmo, né? Soraya, não sabemos mais conversar e olhar o outro, escutar e realmente enxergar o outro. Thaís Rosa, preciso desconectar, esse exercício é desafiador. Daniele, eu amo a agenda eletrônica, a física só para desenhar, professora de arte, não vale. Então, muito obrigada, eu acho que o intuito dessa ação da CIPA, agora com essa gestão agora que está encerrando, Danilo, nós estamos numa comissão encerrando esse mês de novembro, então nós gostaríamos de propor ações diárias, e uma delas é esse encontro virtual, que foi bem gostoso, 55 pessoas aqui conectadas, e eu vou correr para o outro evento presencial que estamos tendo aqui simultaneamente. Mas agradeço a cada um que esteve aqui, Rita de Cássia também que está aqui dando apoio, a nossa super apoio aqui em todos os eventos. E a cada educador presente, administrativo, nosso comercial, secretaria, todos os educadores que estão aqui, recepção, estou com medo de não falar alguém, manutenção, limpeza, todos os nossos setores, tá? Muito obrigada por estarem aqui e levemos uma centelha do que o Danilo disse para a prática, já é maravilhoso. Não vamos nos frustrar com lista de ano novo, não é, Danilo? Passamos uma lista de quinta-feira, não de segunda-feira. Eu gravei isso, vamos fazer uma lista de quinta-feira. Muito bom. Tá? Então, muito obrigada a todos, sintam-se abraçados. E vamos agora para a nossa vida pessoal, para a nossa outra parte também, né? Um beijo para cada um. Obrigada, Danilo, mais uma vez. Tchau, pessoal. Obrigada, pessoal. Obrigada, viu, Danilo? Tchau. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.